Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula para a glória de Deus. A aula de hoje nós vamos tratar sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Nós vamos nos reportar à página de número 30 da nossa matéria. Esta é a aula de número 14, a 14ª aula, e nós vamos estudar esse tema de suma importância para a glória de Deus, que é sobre a autoridade da Bíblia, a autoridade das Sagradas Escrituras. Tá? Existem três palavras que são fundamentais dentro desta aula, que é a palavra a inspiração bíblica, a unidade bíblica e a infalibilidade da Bíblia. Tá? Então, são três coisas importantes: a inspiração, a unidade, a infalibilidade. Pelo fato da Bíblia ser inspirada, pelo fato da unidade que há na harmonia das Escrituras e a infalibilidade das Escrituras, essas três coisas atestam a autoridade das Sagradas Escrituras. Toda a autoridade das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. Não dá para obedecer a Deus e não obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é o mesmo que obedecer a Deus. Desobedecer a palavra de Deus é o mesmo que desobedecer a Deus. Não dá para agradar a Deus sem obedecer à palavra. Então, elas coadunam porque é a mesma coisa, tá? Então, nós vamos começar lendo a página 30 e esse primeiro parágrafo aí diz-nos assim: precisamos determinar a extensão da autoridade da Bíblia para verificar o nível de controle que ela deve ter sobre as nossas vidas. Aí vem as três palavras que estou mencionando: a inspiração, unidade e infalibilidade da Escritura implicam que ela possui autoridade absoluta, né? Autoridade absoluta, porque ela é inspirada, há uma unidade por causa da harmonia dos livros, tá? E a sua infalibilidade, porque ela não falha, logo ela atesta a autoridade absoluta da palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a autoridade máxima. Visto que a Escritura e a própria palavra de Deus, visto que a Escritura é a própria palavra de Deus, ou ele falando, a conclusão necessária é que ela porta a autoridade de Deus. Por conseguinte, a autoridade da Escritura é idêntica à autoridade divina. O Deus Todo-Poderoso, a sua palavra também o é. Se Deus é uma autoridade máxima, a sua palavra também o é. Porque a palavra saiu da sua boca. Palavra saiu da sua boca. Palavra saiu da sua boca. Tá? Eu lembro-me do texto que já citei para vocês no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Nós vamos ter aí um texto que exalta a palavra de Deus, quando o salmista salmodiou, dizendo assim, 23, segundo Samuel 23, verso 2:
O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca, tá? Então aqui está a autoridade da palavra. É o Senhor que fala por nós e é a sua palavra que está na nossa boca. E é importante nós entendermos isso, que a palavra de Deus e Deus está em pé de igualdade, porque é a mesma autoridade e o mesmo poder. Obedecer a palavra obedece a Deus, desobedecer a palavra desobedece a Deus. Não tem como agradar a Deus sem observar os seus mandamentos e respeitá-los, tá? Então nós temos agora um segundo parágrafo que diz assim: os escritores bíblicos algumas vezes se referiram a Deus e à Escritura como se os dois fossem intercambiáveis, ou seja, como se fosse a mesma coisa. Deus falou, a Escritura disse. Ó, Deus falou, a Escritura disse. O Deus falou e a Escritura disse é intercambiável, é a mesma coisa. Então nós vamos ler isso agora e vamos enxergar isso pelo ponto de vista bíblico, de uma maneira muito simples, clara, objetiva para nós, tá? Warfield ele escreve o seguinte: Deus e as Escrituras são trazidos em tal conjunção para mostrar que na questão de autoridade nenhuma distinção foi feita entre eles. Se Deus é a autoridade, a sua palavra também o é, então não pode fazer uma distinção. Aqui não é mais e nem menos do que Deus, porque Deus e a Escritura é a mesma coisa, é a palavra dele, então não dá para fazer uma distinção. Quem manda mais, quem tem mais poder. É evidente que coadunam ambos, porque é a sua palavra. Então nós vamos observar alguns textos, por exemplo, está na nossa matéria aqui o texto de Gênesis capítulo 12, seus versos 1, 2 e 3. Lendo o texto, como está na matéria, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, está aí um texto claro, sem nenhuma complicação. É a chamada de Abrão para atender uma vocação de Deus. Vejam vocês, então, que em negrito inicia a fala, em negrito. Ora, o Senhor disse a Abrão. Quem foi que falou? O Senhor. Para quem ele falou? A Abrão. O que ele falou? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Quando o apóstolo Paulo foi escrever a carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia do Sul, Paulo mencionou esse texto. Só que na versão de Paulo, na mente de Paulo, na voz de Paulo, na transição da fala de Paulo, ele usa a expressão aos Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então vejam que na voz de Paulo, quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia do Sul, a carta aos Gálatas, Paulo não disse, ora, o Senhor disse a Abraão. Paulo disse, ora, tendo a Escritura. Mas o texto de Gênesis 12 diz, ora, o Senhor disse a Abraão. Tá certo, Paulo? Perfeitamente. Porque em Gênesis o Senhor disse. Em Gálatas, Paulo está dizendo, tendo a Escritura. Porque o Senhor e a Escritura é a mesma coisa. Mesma autoridade, mesmo poder absoluto, mesma verdade incontestável. Então esse é um modelo para você entender o que se trata a autoridade bíblica.
Por que que a Bíblia tem toda a autoridade? Porque ela é a palavra de Deus. Um segundo exemplo. Um segundo exemplo está em Êxodo, capítulo 9, versículo 13 a 16. Então diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Aí repete a fala: porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Agora veja como iniciou lá. Então disse o Senhor a Moisés. Pergunto de novo, quem está falando? O Senhor. Para quem está falando? Moisés. O que está falando? Para ele ir falar com Faraó, para liberar, para deixar o povo sair. Muito bem. Agora, quando nós lemos o texto da carta que Paulo ele ditou e Silvano, seu amanuense, escreve, seu escriba escreve, aos Romanos, capítulo 9, nós vamos ver a mesma expressão, mas pelo ponto de vista da fala de Paulo. Em Romanos, capítulo 9, versículo 17, diz assim: Porque diz a Escritura a Faraó. E no Êxodo está escrito: Então disse o Senhor a Moisés, para Moisés falar a Faraó. Diz a Escritura, diz o Senhor. Diz a Escritura, diz o Senhor. Diz, porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Está em Romanos 9, 17. Então, a maneira como Deus falou com Moisés, diz o Senhor a Moisés, Paulo usa o mesmo texto para falar: diz a Escritura. Porque diz a Escritura. Porque, mais uma vez, Deus e a Escritura são intercambiáveis, mesmo poder e autoridade. Aí vem a explicação agora. Ó. Enquanto a passagem de Gênesis diz que foi o Senhor que falou a Abraão, Gálatas diz a Escritura previu. A Escritura anunciou. A passagem de Êxodo declara que foi o Senhor quem disse a Moisés o que falar a Faraó. Mas Romanos diz, a Escritura diz a Faraó. Visto que Deus possui autoridade absoluta e última, a Bíblia sempre porta autoridade absoluta e última. Já que não existe diferença alguma entre Deus falando e a Bíblia falando, não há diferença nenhuma entre obedecer a Deus e obedecer a Bíblia. Crer e obedecer a Bíblia é crer e obedecer a Deus. Não crer e não obedecer a Bíblia é não crer e não obedecer a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Né? Então, aqui está a clareza desse assunto. A clareza desse assunto. Por que que a Bíblia possui, contém toda a autoridade? Porque ela é a palavra de Deus. Obedecer a Deus e a palavra é a mesma coisa. Crer em Deus, crer na palavra é a mesma coisa. Não crer e não obedecer à palavra é não crer e não obedecer a Deus. A Bíblia não é apenas um instrumento através da qual ele nos fala. Antes, as palavras da Bíblia são as próprias palavras de Deus falando. Não há diferença. A Bíblia é a voz divina para a humanidade e sua autoridade é total. Nesta fala, é importante nós ressaltarmos que Deus está tão distante de nós,
como também está tão perto de nós. Ao mesmo tempo que ele está distante, ao mesmo tempo ele está perto. Ele está distante por causa do lugar da sua habitação, os céus, o Monte Sião, assentado no mais alto dos tronos, rodeado de glória, de honra, de louvor e de adoração. Ele está distante, está perto por causa da sua palavra. E a maneira como eu a trato, a palavra, é a maneira como eu trato Deus. Porque Deus e a palavra é a mesma coisa. Autoridade absoluta. O carinho, o amor, o anelo que eu tenho pelas Escrituras revela o carinho, o anelo e o amor que eu tenho por Deus. O tempo que eu passo com as Escrituras revela o tempo que eu passo com Deus. Não tem como eu conhecer esse Deus tão distante se eu não conhecê-lo pela sua palavra que está tão perto. Eu posso basear-me no texto novamente de Oséias, capítulo de número 6, seu versículo de número 3, quando Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a única forma que eu tenho de conhecer Deus de uma maneira progressiva é através da sua palavra. Palavra. Página 31, o último parágrafo diz assim: a supremacia da Bíblia em matéria de fé e prática. A autoridade da Bíblia não vem da capacidade dos seus autores humanos, mas do caráter do seu autor. A autoridade da Bíblia, ela não vem da capacidade de Paulo, ela não vem da capacidade de Pedro, ela não vem da capacidade de João, ela não vem da capacidade de Esdras, ela não vem da capacidade de Moisés, não. A autoridade das Escrituras vem diretamente do caráter do autor das Escrituras. E o caráter do autor das Escrituras justifica, porque ele é santo, ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nunca se esqueçam que as pessoas usadas por Deus para registrar este livro, a Bíblia Sagrada, foram homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Está na Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, esta verdade bíblica. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui está a verdade de Deus, a sua palavra. Eles falaram inspirados. Quando cessou o cânon, Antigo e Novo Testamento, cessou a inspiração deles, mas não cessou a inspiração nas Escrituras ou das Escrituras. Esta verdade bíblica continua salvando, curando e libertando o mais vil, pobre, cego, miserável, pecador, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Foi o que afirmou Blanchard. Ele afirmou o quê? Que a autoridade da Bíblia não vem da capacidade dos seus autores humanos, mas do caráter do seu autor. Se a autoridade da Bíblia é absoluta, como haveremos nós de questioná-la? Se a nossa autoridade é limitada, a da Bíblia não conhece limites. É suprema em matéria de fé e prática. Glória a Deus. Aleluia. Página 32. Por conseguinte, que nenhum órgão eclesiástico desafie o que nos legaram os profetas hebreus e os apóstolos do Senhor Jesus Cristo.
Assim como Israel acatavam sem questionar os oráculos do Eterno, e assim a igreja primitiva curvava-se ante a autoridade das sagradas Escrituras, devemos nós agir em temor e grande tremor, a fim de que sejamos havidos como filhos de Deus. É importante ressaltarmos neste parágrafo uma coisa: nós servimos ao Senhor em uma denominação. Esta denominação tem um nome. Esta denominação, além de um nome, tem lá um ministério, ministério tal. Nós estamos debaixo da bênção da nossa liderança. Esta igreja tem o seu regimento interno, também tem o seu estatuto. Ela pode ter o seu concílio ou a sua convenção. Pode ser estadual, como também nacional ou internacional. Todos esses assuntos que mencionei são de suma importância. E nós, como crentes em Jesus Cristo, que fazemos parte do corpo de Cristo, de uma denominação, de uma igreja, devemos respeitar o regimento interno, o estatuto que foi estabelecido. Tudo isso é importante para a obediência do cristão e o bom andamento da igreja, da obra de Deus, do ministério aonde servimos ao Senhor. Agora, no que nós estamos lendo, no que tange ao assunto, é importante ressaltar: nenhuma igreja, nenhum órgão eclesiástico, nenhum concílio, nenhuma convenção, nenhuma mesa diretora, nenhum líder tem a autoridade para mudar as sagradas escrituras. Eu obedeço o meu pastor e o meu ministério, enquanto o meu pastor e o meu ministério obedecem às escrituras. Se eles infringirem isso aqui, eu não tenho compromisso nenhum com eles. Se eles quebrarem ou mudarem ou deturparem a escritura a seu bel prazer, por alguma causa, razão, por algum motivo, eu não tenho nenhuma obrigação com tal ministério, com tal concílio, com tal convenção, com tal mesa diretora, com tal liderança, com tal pastor. Nenhuma. A minha obediência está restrita à palavra. Se estiver de acordo com a palavra, estou dentro. Se estiver fora da palavra, estou fora. Eu não troco as escrituras por nenhum regimento, por nenhuma autoridade humana. Esta autoridade foi constituída por Deus, mas se ela se desviar, eu não tenho mais compromisso com ela. Eu continuo com as sagradas escrituras. Isso é de suma importância nós entendermos também, tá? Continuamos. Acerca da autoridade da Bíblia, o escritor Cláudio Honor de Andrade comenta o seguinte: no Brasil, onde a fé evangélica ainda é pura, né, e conserva a simplicidade dos que a trouxeram à fé, questionar a supremacia da Sagrada Escritura é algo inimaginável. Desde criança aprendi, fala do comentarista Cláudio Honor de Andrade. Ele está dizendo: quando a Bíblia fala, já não precisamos ter voz alguma, porque ele está respeitando a autoridade máxima da palavra. Infelizmente, vem aparecendo em alguns seminários e faculdades teológicas algumas vozes atrevidas e postulantes que, embaladas pelo orgulho do ex-querubim ungido, põe-se a questionar não somente a palavra de Deus, como o próprio Espírito que a inspirou. Então isso é preocupante. Você precisa saber aonde você está entrando para estudar. Você precisa conhecer a regra de fé deste núcleo teológico, dessa escola teológica, dessa faculdade. Tomamos cuidado com isso, porque aqui é um nível simples, um nível básico, é um fundamento só, para que você tenha um despertar e um desejo de ir mais além. Faço votos que você busque uma escola idônea, uma faculdade respeitada. Faço votos que você faça investimentos no seu ministério. Isso é importante, principalmente a você que tem uma chamada ministerial.
mas você precisa saber onde você está entrando. Nós temos faculdades teológicas cujos professores nem crentes são. São pessoas formadas, que estudaram, se formaram, se tornaram um bacharel em teologia ou na ciência das religiões e estão dando aula nas escolas, nas faculdades, mas as suas vidas não condizem com aquilo que eles ensinam. Não temem a Deus, têm vidas adulteradas, estão em vícios e arrancam a fé singela e simples dos crentes, dos seus alunos, para depois inserir os seus conceitos e suas filosofias. Então é importante que você saiba também isso aí, aonde você está entrando, para não cair numa falácia como esta. Vamos trabalhar agora dois termos, que é a definição etimológica e a definição teológica, tá? Dentro da definição etimológica, etimologia, estudo que trata da origem de uma palavra, vocês já sabem disso. Dentro da definição etimológica, o parágrafo em estudo diz assim: oriunda do vocábulo latino autoritatem. Então a palavra autoritatem, que vem do latim, autoridade, esta palavra significa direito absoluto e inquestionável de se fazer, obedecer, de dar ordens, de estabelecer decretos e, de acordo com esses, tomar decisões e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado. Numa definição etimológica, na raiz, na origem desta palavra. A autoridade vem do latim, sabemos a raiz dela então, vem lá do latim. O significado dela então é um direito absoluto. A autoridade é um direito absoluto. A autoridade é um direito inquestionável. A autoridade faz com que venhamos obedecer às suas ordens, estabelecer os decretos, né? De acordo com isso, tomar as decisões e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado. Ok? Essa é uma definição etimológica. Na definição teológica, nós temos aqui poder absoluto inquestionável reivindicado, demonstrado e sustentado pela Bíblia em matéria de fé e de prática. Tal autoridade advém do fato de ela ser inspirada, inerrante, infalível, palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela é autoridade absoluta, a palavra do Senhor é uma autoridade inquestionável, a palavra do Senhor é primeira e última, a palavra do Senhor permanece, a palavra do Senhor é inerrante, a palavra do Senhor é inspirada, a palavra do Senhor é infalível. Aqui está a autoridade da Bíblia Sagrada. Na página 33, nós vamos ver o testemunho da Bíblia a respeito da sua autoridade. A respeito da sua autoridade, vejamos alguns textos, como a palavra diz. Por exemplo, Isaías 8, verso 20 diz lá assim: a lei e ao testemunho. Veja bem, a lei e ao testemunho, a palavra e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então a palavra de Deus, ela é o único padrão absoluto e fidedigno. Ela é um padrão, ela é um poder absoluto. Então a lei e o testemunho, Isaías profetizando a casa de Judá, diz que se eles não falassem segundo a palavra, a autoridade dela, eles nunca veriam a alva. Tinha que estar de acordo com a palavra. No capítulo 30 de Isaías, versículo 21, tem um texto lindo. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Olha que coisa tremenda isso aqui. Mostrando para nós a importância da autoridade da Bíblia. Quando estivermos caminhando, a palavra do Senhor nos dará a direção. Ele está dizendo: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. A palavra como autoridade absoluta é importante para nos orientar o caminho.
Depois, em João 14, verso 6, o que Isaías profetizou, no capítulo 30, verso 21, aparece lá. Jesus chega dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Glória seja dada ao nome de Jesus, nosso Senhor. Na primeira carta que Paulo escreve à igreja que está em Corinto, capítulo 14, seu versículo de número 37, o texto lá vai dizer assim: se alguém cuida ser perfeito ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se a pessoa entende que ela é uma pessoa perfeita ou espiritual, ela tem que reconhecer as Escrituras. Porque as Escrituras, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo, aquilo que eu estou escrevendo para vocês é a palavra de Deus. Se você acha que você é perfeito e é espiritual, você tem que reconhecer a Escritura. Porque não tem como nós alcançarmos a perfeição e a espiritualidade se não for pela Escritura. As Escrituras têm o poder de transformar a nossa vida de dentro para fora. Que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso bom testemunho diante dos anjos, diante dos homens, diante da família, diante da igreja e da nossa própria consciência. Uma das maiores virtudes da reforma protestante foi resgatar, no seio da cristandade, a supremacia da Bíblia Sagrada em matéria de fé e prática. Até então, se renegava a doutrina dos apóstolos e dos profetas, colocando a tradição da Igreja Católica acima das Sagradas Escrituras. E com isso cometiam-se os maiores absurdos em nome de Jesus Cristo. Haja visto as cruzadas, o Tribunal da Inquisição e as perseguições contra os que ousavam pensar diferentemente da hierarquia romana. Os reformadores, porém, guiados pelo Espírito Santo, colocaram as Sagradas Escrituras no lugar onde elas sempre deveriam estar, no centro da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, legislando sobre a doutrina e acerca da conduta dos cristãos. Olha a importância da Bíblia no altar, olha a importância do ensino puro da palavra na igreja, olha a importância de uma pregação genuína, de um ensino genuíno, puro e santo, com temor e tremor. Traz vida para a igreja, transformação dos crentes, edificação da fé dos santos, salvação de almas, restauração da família. Nós temos a palavra de Deus, a autoridade máxima. A autoridade máxima. Bendito seja o nome do Senhor. Conclui na página 33 a completude da Bíblia Sagrada. Há duas verdades quanto à completude da Bíblia Sagrada que andam de mãos dadas. Primeiro, a sua autoridade. Segundo, a completude. É impossível desassociá-las. A primeira é a palavra final em matéria de fé e prática, ou seja, autoridade. A segunda não admite quaisquer autoridade que contrariem a Bíblia, quer diminuindo-lhe a revelação, quer acrescentando outros dados além daqueles que nos foram apresentados pelo Senhor através da inspiração do Espírito Santo. Quando nós falamos de completude, estamos dizendo que a Bíblia, além dela ter autoridade, e é autoridade, ela é completa. Eu não preciso colocar nada, eu não preciso tirar. Quando eu falo de colocar e de tirar, não estou falando das regras da interpretação de um texto. Estamos falando de tirar os créditos da palavra, como a dizer, ainda falta alguma coisa. É como se eu pegasse um livro qualquer aqui e eu começasse então a dizer, olha, este livro aqui, a Bíblia está faltando alguma coisa. Este livro é o que a Bíblia está faltando. Não pode. Não pode. Este livro aqui não pode completar isso aqui. Jamais. Qualquer livro que estiver aqui não completa aqui. Quando nós temos livros primeiro para o nosso conhecimento.
Segundo, ele serve como um subsídio para me dar um maior entendimento daquilo que aqui está de uma maneira encoberta, de uma maneira encoberta. Então, nós lemos livros adicionais à Bíblia para o entendimento do texto e não para deturpar, arrancar, acrescentar o texto. É com temor e tremor diante desse Deus santo e maravilhoso, tá? Então, qualquer segmento religioso que coloque um livro, uma revista ou um líder de pé de igualdade com a Bíblia ou acima dela é característica de uma seita. Característica de uma seita, tá? A respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito de Jesus e a respeito do Espírito Santo. A respeito da Bíblia, um segmento religioso diz que a Bíblia não tem autoridade e não está completa. Precisa de um livro. Então ela é uma seita. Um livro, uma revista ou qualquer um líder, um pensamento diferente, isso é margem para um segmento ser seita. A respeito de Deus, Deus tem poder, mas não é o Todo-Poderoso. Não tem onisciência, onipresença e onipotência. Tem coisas que Deus não pode fazer. São linguagens que você já vai detectar que esse segmento é uma seita. Jesus não veio em carne, Jesus não veio como homem, porque a matéria do corpo é má. Ele não poderia ter vindo, senão ele viria em pecado. Então, coisas como essas que negam a humanidade de Cristo, que o Verbo se fez carne, que Deus veio como homem. E se isso for negado, a nossa salvação está em risco. E o fato de nós sermos salvos é justamente o fato de Cristo, sendo Deus, se fazer homem e assumir o meu e seu lugar como um substituto na cruz do Calvário. É a sua morte vicária. O Espírito Santo é uma energia, um poder ativo, uma força, mas não é uma pessoa. Ora, se eu negar isso, eu estou negando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as pessoas da divindade. Então são conceitos que a gente precisa estudar dentro de matérias como heresiologia, apologética cristã, que vai nos ensinando como defender também a nossa fé contra as seitas e contra as heresias, tá? Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a autoridade máxima, autoridade absoluta, e cremos na sua completude. Não preciso de nenhum livro aqui, não preciso arrancar nada daqui no sentido de diminuí-la. Eu creio nela como ela está aqui, poderosa para salvar o mais vil e miserável pecador. Muito bem. Fechou o pensamento então aí da página 33 com a frase: a seguir veremos a importância da completude da Bíblia. Página 34, 2 pontos, definição, definindo o termo e definição teológica. Então, completude é aquilo que, pela excelência de suas qualidades, satisfaz plenamente, não admitindo acréscimo nem diminuições. É aquilo que é suficiente por si mesmo. E a Bíblia é isso. A Bíblia é um livro completo. Nós não admitimos que alguém venha diminuí-la. Nós não admitimos que alguém venha acrescentar qualquer coisa sobre ela, acima dela ou dentro dela, porque ela satisfaz completamente 66 livros, Antigo e Novo Testamento, totalmente inspirados por Deus, satisfaz a nossa alma e é o sustentáculo absoluto da Igreja de Cristo Jesus. Numa definição teológica, nós temos a expressão de Wayne Grudem, que é um dos teólogos mais conhecidos e respeitados da teologia sistemática, define a completude das Sagradas Escrituras. Ele define ela assim: a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus de que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. De forma direta, a Bíblia Sagrada não só contém a palavra de Deus, mais do que isso, ela é a palavra de Deus.
Então, esta frase final, eu que coloquei esse acréscimo, de forma direta, a Bíblia Sagrada não só contém a palavra de Deus, mas do que isso, ela é a palavra de Deus, tá? Então, aqui se resume a autoridade da Bíblia. Ela é completa, ela é absoluta, ela é a autoridade máxima. Deus e a palavra é a mesma coisa. Falou Deus, falou a palavra, falou a palavra, falou Deus. Obedeceu a Deus, obedeceu a palavra, obedecer a palavra, obedecer a Deus. E não dá para obedecer a Deus sem que eu obedeça a sua palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esta é a nossa aula de hoje, a aula número 14, e o nosso tema foi a autoridade da Bíblia Sagrada. A próxima aula, nós vamos estudar a página de número 35, né? Página número 35, as línguas da Bíblia. As línguas da Bíblia. Nós vamos estudar página 35, 36, 37, 38, isso, até a página 38. Depois, a última aula, nós vamos estudar os manuscritos da Bíblia, tá? Então, na próxima aula, vamos estudar as línguas originais da Bíblia, a saber, o hebraico para o Antigo Testamento, com alguns textos no aramaico e o grego para o Novo Testamento, também com alguns textos no aramaico, inclusive também expressões historicamente falando para o latim, tá? Vamos estudar sobre a Septuaginta ou Septuaginta, que é a versão dos 70, a tradução do hebraico para o grego. Também a Vulgata Latina, que é a tradução do grego para o latim por meio da instrumentalidade de São Jerônimo. Então nós vamos estudar isso na próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Tenham todos um bom dia. Tenham todos uma bela semana. Tenham todos uma boa aula. Que a mão do Eterno esteja sobre a tua vida. Que Deus sustente a tua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoo no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.